A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, e mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo que nós iniciamos no vídeo passado, que falava sobre as armaduras de Deus. E hoje, para a glória do Senhor Jesus, vamos dar continuidade a tudo isso, e hoje nós vamos falar de algo muito importante, como nós termos essas armaduras, o que nós precisamos fazer em prol de tudo isso. Eu gostaria que você me acompanhasse em Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 13, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Então aqui fala de uma armadura. Nós estamos em guerras, como foi falado no vídeo passado. E para nós vencermos, não são com as nossas armas carnais, mas sim poderosas em Deus. E nós precisamos estar revestidos dessas armaduras. E hoje nós vamos iniciar algumas dessas armaduras e vamos dar continuidade nos próximos vídeos, se for da permissão do nosso Deus. E prosseguindo no versículo de número 14, diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Hoje nós vamos falar sobre esses dois itens importantes que fazem parte da armadura de um cristão, para poder vencer os dias maus, para poder vencer o inimigo das nossas almas. E o primeiro que fala que nós precisamos nos manter firmes, e bem logo em seguida diz: cingindo-vos com a verdade. Aqui, nessas armaduras, fala de cingir-vos, ou seja, nós precisamos nos cingir, né? Agora de quê? De verdade, com a verdade. E a palavra do nosso Deus fala que eu e você precisamos estar firmes, ou seja, na palavra de Deus. A única verdade que nós precisamos crer, e a verdade que realmente pode nos defender de todos os perigos, de todas as armadilhas que o inimigo tem sobre nós, é a palavra de Deus. Meus irmãos, essa arma, ela é poderosa. Quando eu e você lemos a palavra de Deus, quando eu e você colocamos em prática a palavra de Deus, nós conseguimos resistir os dias maus. Se nós formos olhar para a Bíblia, o próprio Jesus, ele foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás. E quando Jesus estava ali sendo tentado por Satanás, o próprio inimigo usou a palavra de Deus contra Jesus. E Jesus usou também a palavra para se defender dele. Meus irmãos, vocês sabiam que muitas vezes o inimigo tem usado a própria palavra de Deus para nos acusar, a própria palavra de Deus para nos afrontar? Então, quando eu e você conhecemos essa verdade, nós conhecemos o profundo da verdade. Nós não conhecemos apenas uma parte da Bíblia, mas nós conhecemos de Gênesis e Apocalipse. Eu não sei como é a tua comunhão com Deus. Eu não sei se você tem o costume de ler a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não tem que ser costume nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela tem que ser alimento. Assim como eu e você precisamos nos alimentar de manhã, de tarde, de noite, para nós ficarmos com nossos corpos avivados, fortalecidos, né? Sadios. Nós também precisamos desse alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar delas, porque quando o inimigo vier contra nós, eu e você já temos a palavra de Deus que nos sustenta. Então, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Ou seja, eu e você precisamos estar com a verdade. E a verdade, ela não está em placa de igreja, meus irmãos. Eu quero que você entenda isso. A verdade não está no teu amigo, no teu parente. A verdade está na palavra de Deus. Nós precisamos estar alimentados com essa palavra. Nós precisamos ler todos os dias. Nós precisamos nos fortalecer todos os dias, para quando o inimigo ele vier com um sofisma sobre nós, eu e você sabemos
e ficarmos conscientes que a palavra de Deus é a verdade, que eu e você precisamos nos revertir. Esse é o primeiro tópico, que eu e você precisamos estar com as nossas armas já prontas, porque o nosso Deus, ele é fiel e nos ensina. Então, meus irmãos, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. E ele diz, vestindo-vos da couraça da justiça. E o que é a couraça da justiça, meus irmãos? É fazendo aquilo que é reto diante de Deus, é fazendo aquilo que agrada a Deus. Você viu como é importante não apenas conhecer a palavra, mas praticar a palavra, porque a justiça de Deus é a melhor justiça que tem, né? Às vezes nós achamos que estamos certos em algo que nós fazemos, mas quando nós se deparamos com a palavra de Deus, ali está a justiça, ali está a verdade, ali está o tópico que eu e você precisamos prosseguir. Eu não sei como está a tua comunhão com Deus, eu não sei o que você tem feito durante essa tua trajetória como servo e serva de Deus, ou talvez você nem iniciou ainda essa jornada, mas eu te convido a prosseguir. Com o quê? Lendo a palavra de Deus todos os dias da sua vida. E não apenas lendo a palavra de Deus, mas colocando em prática. Eu e você, quando conhecemos a palavra de Deus, já não é mais o que nós pensamos ou aquilo que nós aprendemos com alguém, mas é aquilo que Deus nos ensina. Nós precisamos agir com justiça, e não é a nossa justiça, é a justiça que está na palavra de Deus. Não adianta só ler a palavra, nós precisamos praticar o que a palavra nos ensina, porque a palavra é Jesus. Tem uma parte da Bíblia que diz assim, que ele se fez carne, ele é o verbo que desceu do céu, né? E ele se fez carne, ele habitou no nosso meio. Jesus é a verdade, Jesus é a palavra. Então, se eu e você seguirmos o ensinamento de Jesus, eu e você estamos seguros nele. Então, deu de compreender o que nós precisamos fazer para estarmos revestidos com as armaduras de Deus? Viu que nós precisamos atentar para o que a palavra de Deus nos ensina? Primeiro, nós precisamos estar firmes, cingindo-vos com a verdade e também vestindo-vos da couraça da justiça. Então são esses os primeiros tópicos que nós precisamos aprender sobre as armaduras de Deus. E eu te convido desde então a estar, meus irmãos, num próximo vídeo, para que eu e você possamos dar continuidade das armas eficazes que eu e você precisamos ter para resistir ao próprio inimigo das nossas almas. E não esqueça disso, a tua luta não é contra o teu vizinho, contra o teu irmão, contra o teu amigo, ser humano falando. A tua luta e a minha luta é contra o inimigo das nossas almas, que é Satanás. E ele não quer que eu e você lemos esta palavra. E ele não quer que eu e você praticamos esta palavra. Mas o Senhor nos ensinou que nós precisamos estar firmes. Firmes, nós não devemos retroceder. Nós precisamos cingir a mim e a você com a verdade, ou seja, com a palavra. E nós precisamos nos vestir com a couraça da justiça, ou seja, praticar o que essa palavra nos ensina. Sem isso, meus irmãos, nós não conseguimos resistir os dias maus. É por isso que no versículo de número 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. São esses os primeiros tópicos que nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas. Primeiro, ler a palavra de Deus e depois praticar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinando, que é a justiça de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida, sua família, o seu casamento. Que Deus venha derramar sobre você todas as bênçãos que vêm dos altos. E lembre-se, a obediência a esta palavra vai trazer grande benefício sobre a nossa vida e a nossa casa, até as nossas descendências. Depende de nós, porque Jesus já fez a parte dele. Faça a sua e nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.